Meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Graças a Deus. Meus amados, nesta noite eu quero compartilhar com vocês uma palavra sistemática. E para isto eu quero usar alguns textos bíblicos para trazer uma mensagem sólida, teológica, mas bíblica, porque este é o nosso objetivo e a nossa finalidade. E para isto eu quero usar um texto aqui de 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5. Vamos ler inicialmente apenas 2 versículos. Nesta noite nós estamos subornados ao tema o poder do homem interior. E como eu disse, quero usar como perícope, como texto áureo, este texto que iremos ler agora. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 23 ao 24, está escrito: E o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos plenamente irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem vos chamou é fiel, e ele também o fará. Amém. Glória a Deus. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, que esta palavra que acabamos de ler se cumpra plenamente em nossas vidas a cada dia, que o Senhor a cada dia venha nos santificar segundo a tua vontade, segundo o teu querer, ó Pai, para o louvor da tua glória, e que o Senhor nos dê a graça para que a cada dia nós venhamos manter o nosso corpo em santificação, a nossa alma, o nosso espírito, onde a tua glória seja manifestada através de nós, em nossas vidas, e que aqueles que estão em nossa geografia possam ver a tua santidade em nós e através de nós. E que o nome do Senhor Jesus seja glorificado nesta noite, mediante esta palavra. Espírito Santo, glorifica o Senhor. É o que te pedimos e oramos em nome para a glória do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós estamos aqui diante de um texto onde o apóstolo São Paulo externa o desejo do seu coração em que Deus santificaste a igreja de Tessalonicense plenamente. O apóstolo, na segunda parte do versículo, ele continua externando em que o nosso corpo, alma e espírito foste mantido plenamente em santificação até a vinda do Senhor Jesus. E ele diz que aquele que nos chamou o fará, se não vejamos. E o próprio Deus de paz vos santifique completamente. Ou seja, esta parte de santificar é de Deus. É Deus quem nos santifica. É Deus que arranca de nós as impurezas, uma mentalidade antagônica à vontade de Deus e à sua palavra. Porém, cabe ao homem uma atitude de reciprocidade, uma atitude mútua, aquilo que Deus está fazendo. Cabe ao homem corresponder, porque o apóstolo São Paulo diz que o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos plenamente irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus. Então ele continua no versículo de número 24, dizendo: quem vos chamou é fiel, ele também o fará, ou seja, ele nos santificará. Porém, não é só Deus que faz. Deus, ele nos santifica, mas a nossa parte é nos expor. A nossa parte é estar submisso, rendido, exposto ao rio de Deus, para que esta santificação que Deus faz possa ser realizada em nossas vidas. Porque Deus, ele não impõe ao homem. Deus, ele conscientiza o homem da sua condição de pecaminosidade e da sua necessidade de mudar de vida. E quando o homem é conscientizado desta sua condição de alienação e ele cai em si e aceita o convite de Deus, ele entra neste lugar de rendição
de estar exposto para que o Senhor faça esta obra de santificação. É bom que se diga que a santificação ela está em 3 níveis. Santificação posicional, que acontece no momento da nossa conversão, a santificação progressiva, quanto à santificação comportamental, isto fala do nosso comportamento que deve ser diferente do mundo, que deve ser antagônico àquilo que o mundo prega. Ou seja, nós precisamos ser luz e sal da terra. Qual o propósito da luz? Iluminar. Da mesma forma, o cristão autêntico precisa iluminar. E da mesma forma que o sal ele conserva o alimento para que não entre em putrefação, em decomposição, da mesma forma, nós cristãos fomos chamados para salgar o ambiente com a palavra de Deus, com a boa conduta, com o comportamento dignificado do Evangelho de nosso Senhor Jesus. Porém, a santificação progressiva terá o seu ápice na vinda do Senhor Jesus, onde ele vai arrebatar a sua igreja, e neste dia, nosso corpo mortal será revestido daquilo que é imortal. Será um corpo glorificado que nós receberemos no dia do Senhor. Amém? A partir desta explicação básica, como eu já falei, eu quero falar com você sobre o poder do homem interior. Amém? E para isto eu quero usar alguns textos para fundamentar esta doutrina, para fundamentar esta palavra. Segundo os Coríntios 4,16, a palavra traz com abrangência este conceito sobre o nosso homem interior. Se não vejamos, por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem interior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. Então, esse texto apresenta que ainda que esta matéria esteja a cada dia envelhecendo, se desgastando com as aflições desta vida, com os problemas desta vida, contudo, o nosso homem interior está sendo renovado pela palavra de Deus, pela presença do Espírito de Deus em nós, que a cada dia nos transforma de glória em glória na mesma imagem do Senhor. Romanos, capítulo de número 7, versículo 22, o apóstolo Paulo, externando uma luta que ele enfrentou e que ele enfrentava, e que todo ser humano enfrenta. Ele diz, se não vejamos, porque segundo o homem interior tem um prazer na lei de Deus. Então Paulo, ele afirma aqui, ele externa aqui, que no que diz respeito ao homem interior, ele tem prazer na lei de Deus. Então, quando nós olhamos o texto a partir de uma visão num todo, nós vemos Paulo citando tanto o homem interior, mas também o homem exterior, ou seja, esta matéria com seus desejos da alma. E Paulo diz que, contudo, com a mente, eu mesmo sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. E ele apresenta no texto esta guerra que o ser humano enfrenta diariamente entre a nova natureza criada em Deus e verdadeira justiça e santidade versus a natureza adâmica que ainda está em nós. Porque a natureza adâmica, quando nós nos convertemos, esta natureza não é excluída de nós. Pelo contrário, esta natureza é mortificada e nós a cada dia precisamos deixar ela neste lugar de mortificação. E como fazer isto? Alimentando a nova natureza criada em Deus, em verdadeira justiça e santidade. Porque quando nós alimentamos a nossa carne, quem vai vencer diante de um confronto é a natureza pecaminosa. Mas quando nós alimentamos a nova natureza criada em Deus em verdadeira justiça e santidade, quem vai vencer diante de um confronto é a nova natureza criada em Deus em verdadeira justiça e santidade. Então, o apóstolo Paulo ele externa que no que diz respeito ao homem interior, ele tem prazer na lei de Deus. Mas ele diz, mas vejo nos membros do meu corpo outra lei guerreando contra a lei da minha mente e me fazendo escravo da lei do pecado. Mas ele continua dizendo, ele não para aí na teologia da derrota, do fatalismo,
onde o homem está sujeito a viver uma vida derrotada para Satanás e para o pecado. Não, ele continua o texto dizendo: quem me livrará do corpo desta morte? Ele diz: graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Deste modo, com a mente, eu sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Então, Paulo ele aponta que em Cristo nós temos a vitória contra o velho homem, contra a natureza adâmica e pecaminosa. Então, em Cristo, nós somos empoderados no nosso homem interior para vencer as tentações, para vencer a nossa carne, a nossa natureza pecaminosa que está o tempo todo guerreando contra a nova natureza que recebemos a nos convertermos ao Senhor Jesus. Então, em Cristo, nós somos empoderados para viver em novidade de vida, para viver não mais escravizados pelo pecado, mas viver em um lugar de triunfar sobre o pecado, onde o pecado não tem mais domínio sobre nossa vida, onde nós vivemos em santificação, como o texto áureo nos proporciona e nos confronta, que nós, seres humanos, todos precisamos estar expostos ao rio de Deus para que o Senhor nos santifique, se não vejamos, e o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos plenamente irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem vos chamou é fiel e ele também o fará. Então, meu amado e minha amada, em Cristo nós somos empoderados no nosso homem interior para viver neste lugar de santificação, de santidade. Amém? Glória a Deus. 1 Pedro 3, versículo 4, está escrito: seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Então o apóstolo Paulo traz aqui também esta mesma doutrina, porque a Bíblia ela não se contradiz. A Bíblia é um livro harmônico, que se conecta e se completa em uma harmonia plena, sem contradição alguma. E o apóstolo, em consonância aos demais textos que eu já citei, ele externa também esse desejo, se não vejamos. Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível traje de um espírito manso. Ou seja, nós precisamos estar neste lugar de santificação, em um lugar de um espírito tranquilo, um espírito dócil, um espírito que foi regenerado, um espírito que foi santificado pelo sangue de Jesus, vertidos na cruz do Calvário. E ele mesmo diz que esse espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Então, só é possível estar neste lugar quando nós somos empoderados por Deus, mediante ao Cristo vivo, mediante ao Senhor Jesus, neste homem interior, quando nós nos unimos ao Senhor. Aliás, 1 Coríntios, a palavra de Deus diz que quem se une a Cristo torna um espírito com ele. Então, quando nós nos unimos a Cristo, nós fomos regenerados, mas também nós somos empoderados nele, para viver neste lugar de um espírito manso e dócil que tem grande valor diante de Deus. Então, meu amado e minha amada, nós a cada dia, como alguém que já foi lavado pela água e pelo Espírito, a cada dia nós precisamos estar exposto ao rio de Deus para que Deus ele continue fazendo a sua obra. Porque Filipenses, capítulo 1, versículo 6, a palavra do Senhor diz, estou certo disto, que aquele que começou a boa obra em vós irá completá-la até o dia de Cristo. Então o Pai das luzes, ele começou uma obra nas nossas vidas no momento da nossa conversão, e a estimativa e a proposta e o desejo do coração de Deus externado na sua palavra é que ele irá de completar esta obra até o dia de Cristo.
a nossa parte, a nossa responsabilidade é a cada dia estar submisso ao senhorio de Cristo, é estar exposto à água do Espírito Santo, da palavra de Deus, para que a cada dia o Senhor esteja fazendo esta obra que Ele começou e que Ele venha completar a boa obra que Ele começou em nossas vidas. Efésios capítulo 3, versículo 16, a palavra do Senhor diz: para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecido com poder em vosso homem interior, pelo seu Espírito. Amém? Então, o apóstolo São Paulo, ele externa que segundo a riqueza da glória de Deus, ele nos conceda que nós sejamos fortalecidos com poder no nosso homem interior, pelo Espírito Santo. Então, a obra inicial parte de Deus. É Deus que inicia, é Deus que faz na nossa vida. Como eu já disse, vou ser redundante e vou enfatizar bastante aqui, para que você entenda. A nossa proposta e o nosso comportamento é se disponibilizar para que o Senhor faça aquilo que Ele deseja em nós e através de nós, porque o texto diz claramente, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejam fortalecidos com poder em vosso homem interior pelo seu Espírito. Então, Deus é que nos fortalece, mediante o Espírito Santo, mediante o Senhor Jesus, porque tudo passa pelo cano, que é Cristo Jesus. Só é possível que nós sejamos fortalecidos por causa dele, porque tudo foi criado por ele e para ele. A ele seja a honra, a glória eternamente. E não obstante, em Cristo, este homem interior é regenerado, empoderado pelo seu Espírito para viver não mais segundo a natureza caída e rebelada contra Deus, mas somos empoderados para viver segundo o beneplácito da vontade de Deus. Se não, vejamos, Efésios 3, como eu já li o texto, versículo 16 ao versículo 20, está escrito: ora, para que com as suas gloriosas riquezas ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do seu Espírito, ou seja, no homem interior, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E ora, para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possa juntamente com todos os santos compreender a largura e o comprimento, a altura e a profundidade. E conhece o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que atua em nós. Então, meus amados, é mediante a Cristo Jesus, mediante o Espírito de Deus, mediante a palavra de Deus, a palavra Logos, a palavra escrita, que nós somos empoderados. Porque quando nós nos expomos, quando nós nos rendemos, estamos expostos diante de Deus, da presença de Deus, nós temos esta capacitação da parte de Deus, que empodera o nosso homem interior para que nós venhamos ser preenchidos até a plenitude de Deus. Porque o versículo 20 diz que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Então, é este poder de Deus que empodera o nosso homem interior para que nós vivamos neste lugar de vitória em Cristo Jesus, o Senhor da glória. E não obstante, o homem interior é empoderado a viver no lugar de obediência, de submissão ao senhorio de nosso Senhor Jesus Cristo, e não mais de viver em um lugar de desobediência a Deus. Porque quem vive neste lugar terá má colheita das suas más escolhas
Romanos capítulo de número 8, versículo 5, a palavra de Deus diz que quem vive segundo a carne pensa nas coisas da carne, mas quem vive segundo o Espírito pensa nas coisas do Espírito. Então, pessoas que vivem na carne vai ter mais colheitas, mais consequência, como está escrito em Gálatas capítulo 6, versículo 7. Quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida, mas quem semeia para a sua carne, da sua carne colherá ruína. Porque Deus não se deixa zombar. Tudo aquilo que o homem semear também há de ceifar. Então, quem escolhe agir diferente, agir pela carne, vai ter uma má colheita. Mas quem escolhe fazer uma boa semeadura mediante o seu homem interior manifestando e externando uma vida de santidade e obediência, terá uma boa colheita. Uma colheita de paz e de vida. Porque a Bíblia é fática ao dizer que quem semeia para a sua carne, da carne colherá ruína. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida. Então, nós precisamos estar exposto diante de Deus, a presença de Deus, para que a cada dia, pela palavra, pelo Espírito Santo, nós venhamos ser empoderados no nosso homem interior, para que nós venhamos viver neste lugar de submissão, de santificação, diante de Deus e para o nosso Deus. Amém? Romanos capítulo 8, eu quero ler esse texto. A palavra do Senhor traz aqui esta verdade com propriedade. Se não, vejamos, a partir do versículo 5 está escrito: os que vivem segundo a carne pensam nas coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito nas coisas do Espírito. Pois a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem pode estar. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis sobre o domínio da carne, mas do Espírito, se é que o Espírito de Cristo habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se Cristo está em vós, embora o vosso corpo seja mortal por causa do pecado, o Espírito é vida por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos há de dar vida também aos vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Portanto, irmãos, somos devedores não à carne para vivermos segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as práticas do corpo, vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para vos reconduzir ao temor, mas o espírito de adoção pelo qual clamamos, Abba, Pai. Então, esse texto, ele reporta e traz aqui com plenitude o que eu estou afirmando. Quem semeia para a sua carne vai colher morte, vai colher destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida. Então, nós que já não mais estamos dominados pela carne, nós precisamos a cada dia estar exposto, nós precisamos a cada dia estar disponível, vamos dizer assim, para que o nosso homem, pela palavra de Deus, nosso homem interior seja empoderado, para que nós, como cristãos regenerados, possa atender estes requisitos que a palavra de Deus nos ensina e nos revela. Porque viver em um lugar antagônico a isto, nós estamos em desobediência, nós estamos em um lugar onde nós, além de estarmos dando mau testemunho, nós estamos andando a passos largos para um lugar de condenação. Porque a palavra do Senhor diz que há caminho que para o homem parece de vida, mas que no final conduz à morte. Então, o caminho que o Senhor
tem para nós é uma porta estreita, um caminho estreito que no fim nos conduz, nos levará à salvação. Então, nós precisamos a cada dia tomar o caminho da renúncia e aderir para si aquilo que Deus nos propôs, porque nós fomos chamados para viver não no pecado, mas em uma vida de obediência. Porque o fato de nós estarmos debaixo da graça, isto não nos dá legalidade para viver no pecado. Porque nós fomos chamados para viver em novidade de vida. E não obstante, esse texto traz aqui que quem semeia para a sua carne, da carne vai colher destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não obstante, nós precisamos estar neste lugar de fazer uma boa semeadura no Espírito. E nós temos a graça de Deus que nos dá poder, nos empoderando no nosso homem interior, para que nós venhamos fazer uma boa semeadura, para que nós venhamos viver neste lugar, para que nós venhamos ter uma boa colheita, porque nós somos chamados por Deus a este lugar, a este princípio de viver uma vida de uma boa semeadura. Mas Deus não só nos chama a este lugar, Deus nos deu poder, Deus nos deu a graça, Deus nos deu o seu Espírito que nos empodera para que nós vivamos neste lugar de uma boa semeadura, porque quem semeia boa semente ceifará coisas boas, ceifará galardões que Deus tem para a vida daquele que Ele o chamou. Então nós somos empoderados no nosso homem interior pelo Espírito Santo de Deus, para que não andemos mais segundo o sistema deste mundo, segundo as narrativas deste mundo, mas pelo contrário, nós vivamos em novidade de vida, porque a palavra de Deus em Tiago vai nos dizer que Deus, pela palavra, nos regenerou no nosso homem interior, para que nós fossemos como primícia para Ele, e como primícia de Deus nós precisamos manifestarmos o caráter de Cristo Jesus, porque foi para isto que Ele nos chamou e nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós fomos empoderados por Deus, nós fomos chamados para sermos conforme a imagem do seu Filho. Então nós não estamos só, nós temos a graça, nós temos o poder de Deus, nós temos o Espírito de Deus que nos capacita, porque em Cristo Jesus nós fomos regenerados, em Cristo Jesus nós fomos empoderados. E quando nós penetramos este processo de santificação progressiva, o Espírito, mediante a sua palavra, que é a sua matéria-prima que ele usa para nos transformar de glória em glória na mesma imagem que vem do Espírito do Senhor, nós somos transformados. Ele usa da sua palavra para que nós venhamos ser empoderados, fortalecidos, mediante ao poder do homem interior que nós recebemos da parte de Deus. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aqui eu trago as suas implicações. O poder do homem interior nos levará a viver em novidade de vida, e não mais em um código de conduta que é antagônico à vontade de Deus. Se não, vejamos, Efésios 4, 17 em diante está escrito: portanto, diga e dou testemunho no Senhor, que não andeis mais como anda os gentios em pensamentos fúteis, obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância e dureza do coração. Havendo se tornado insensível, entregaram-se à devassidão para cometer com avidez todo tipo de impureza. Mas vos não aprendeste assim de Cristo, se é que de fato ouviste nele e foste instruídos conforme a verdade que está em Jesus. A vos despido o velho homem do vosso procedimento anterior, que se corrompe pelos desejos maus e enganadores, e a vós revestir do novo homem, criado em Deus, em verdadeira justiça e santidade. Então, nós somos chamados a este lugar, a despir de um código de conduta que é antagônico à vontade de Deus, que é contrário à vontade de Deus. E isto só é possível
quando nós, como eu disse, nós estamos expostos ao rio de Deus, ao Espírito de Deus, para que Ele nos transforme de glória em glória na mesma imagem do Senhor. Porque como cristãos, nascidos da água e do Espírito, nós precisamos, como o apóstolo Paulo disse à igreja em Éfeso, que eles precisavam despir de todo um código de conduta, de toda uma conduta que é antagônica à vontade de Deus, e se revestir do novo homem, criado em Deus em verdadeira justiça e santidade. Mas isto só é possível quando nós nos expomos ao rio de Deus, quando nós estamos expostos à presença de Deus, à palavra de Deus, para que nós venhamos ser empoderados no nosso homem interior. E em fazendo assim, nós vamos romper as narrativas deste mundo, nós vamos romper as ideologias deste mundo, o sistema deste mundo, para viver em um lugar de novidade, de vida. Porque Paulo diz aos Efésios que eles não aprenderam de Cristo a viver uma vida de pecado. Pelo contrário, se eles de fato teve uma experiência com Cristo e aprendeu de Cristo, eles precisavam despir do velho homem, do procedimento anterior que se corrompe pelos desejos maus e enganadores. E, ao contrário disso, se revestir do novo homem, se renovar na mente, se revestir do novo homem, criado em Deus em verdadeira justiça e santidade. E todos nós somos chamados a este lugar, de não mais viver em um lugar contrário à vontade de Deus, mas como cristãos regenerados da água e do Espírito, nós precisamos estar expostos à presença de Deus, à palavra de Deus, para que nós venhamos ser fortalecidos, ser empoderados no nosso homem interior, para que a cada dia nós venhamos ser santificados no nosso corpo, alma e espírito. E, como o texto áureo diz, que Deus nos santifique plenamente e o nosso corpo seja mantido em santidade, para o louvor da glória de Deus, e Ele que nos chamou, Ele é fiel para fazer assim. Amém? O que cabe a nós é estar exposto, estar ali na presença de Deus, para que Ele realize em nós toda a sua vontade. Amém? Você recebe esta palavra, deixe um comentário aqui e compartilhe esta palavra para outros. Um grande abraço e até o próximo vídeo.